E aí eu falo que o Novo cometeu um erro muito grande, porque ficou insistindo, o Amoedo, na minha concepção, deveria ser o homem que fosse a bandeira, o homem de frente, e que pudesse trazer votos, mais votos. E eu acho que foi tão equivocada a estratégia do Novo, que ao invés de 8, poderia ter conseguido muito mais deputados. Preciso tanto te falar, mas você tem que escutar. Me deixe explicar, falar sobre meu amor, mostrar quem eu sou, dizer que aprendi. Primeira impressão, analógica é que fica, mas como resolver toda essa confusão? E poderia ter, inclusive aqui em São Paulo, está disputando aí no mínimo o segundo turno. Então, e não só em São Paulo, em outros estados. Então ficaram ali no Amoedo, e agora o grave do negócio é assim, puxa, terminou o primeiro turno, todo mundo esperando o óbvio, né, que seria o que? O Novo fechar com o Bolsonaro. Não haveria, nem passaria para a cabeça de ninguém algo diferente, mas aí aconteceu algo surpreendente. O Partido Novo resolveu não apoiar o Bolsonaro e isso por decisão do Amoedo, né? Porque o partido, tenho certeza, os militantes do partido, que já é uma militância muito bacana, ativa e tal, obviamente que como apoiar o Haddad a essa altura do campeonato? Não tem como, o apoio seria obviamente para o Bolsonaro. E aí o Amoedo bateu o pé, né, que não ia apoiar ninguém, não ia apoiar o Bolsonaro, né, e aí me lembra uma coisa meio engraçada, né, porque o Novo, e isto é um grande problema, porque o Novo eu vejo como um partido que tem grandes, mas muita condição de crescer e se estabelecer mesmo com uma força na política brasileira, isso é o que eu vejo. Só que aí que tem um problema, aí tem um problema muito sério, porque o Novo na verdade é o partido do Amoedo. Ele, enfim, ele é o dono do partido, ele que manda e é mais ou menos o Lula da direita. Né? Então, um partido que prega a democracia, princípios e tal, mas lá dentro já você vê que a coisa é um pouco complicada. E aí o Amoedo ele me lembra aquele riquinho, né? Toda rua tem, né? O riquinho, que é o dono da bola. Né? Então vai lá, joga, só joga porque ele é o dono da bola, porque na verdade não joga nada. E aí quando está todo mundo jogando lá, se divertindo, a mamãe chama ele, eu tenho que levar aqui para casa. Não, mas deixa, a gente leva a bola para você, a gente continua jogando aqui. Não, a bola é minha, eu que vou levar. Então aquela coisa de molequinho mimado, né? Ele próprio, sei, ou o Novo atropela o Amoedo, ou então eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Porque um partido que prega democracia tem um ditador lá dentro e querer administrar um partido político como ele administra as empresas dele, eu acho que é uma coisa meio complicada. Então o conceito dele, ótimo, maravilha, show, mas a atitude muito ruim. E se por um lado o Novo está demonstrando um amadorismo muito grande, por outro lado o PSL está mostrando que vem forte. E agora já se fala dessa junção de vários partidos aí, o PSL então já passaria inclusive o PT, porque o PT, é bom lembrar, que foi o segundo maior derrotado nessas eleições. O maior derrotado foi, obviamente, o PSDB. Não diria só o PSDB, o grande derrotado foi realmente o Alckmin. Me lembra aquele cara que caiu na areia movediça e quanto mais ele se debate, mais ele afunda. E aí ele já está afundado, poderia afundar de vez com o mínimo de dignidade, mas nem isso, né? Ele continua ali querendo mandar no PSDB, mas infelizmente ele já não tem mais. Eu duvido que o Alckmin daqui para frente, com essas mudanças todas que nós estamos vendo na política brasileira, que ele consiga, não sei, pode ser que eu esteja enganado, que ele consiga se eleger governador de novo, ou que ele consiga se eleger, sei lá, prefeito, pode se eleger deputado, alguma coisa nesse sentido, né? Governador, ou eleição majoritária aqui em São Paulo, ou capital, ou seja com prefeito ou governador, eu acho que a carreira dele, na minha opinião, está encerrada, tá? Está encerrada. O discurso dele já não cola mais, não convence, já era. E aí você vê de novo o PSDB cometendo o mesmo erro que sempre comete, né? Há um tempo foi o Serra que apoiou o Kassab, né? E aí o Kassab depois se elegeu
prefeito em São Paulo, montou seu partido e passou, na verdade, passou o PSDB para trás. E agora de novo, o Márcio França, que é do PSB, que agora é o grande, na verdade, é o grande concorrente do PSDB. Ainda que no final das contas, eu acredito que o pessoal está mais para o lado do PSDB, né? Está mais para o lado do PSB do que para o lado do próprio Dória, que é, obviamente, de direita. Isso aí não tem o que negar. A campanha do Haddad, vamos combinar, né? Nem parece que ele está no segundo turno, né? Está aí no ridículo, já tem até, chegou ao ponto de já ter candidato do PT apoiando o Bolsonaro. Meu, lamentável, né? Quer dizer, então nem ele mesmo acredita mais na chegada. Não dá, né? Essa mudança que houve agora, verde e amarelo, agora, não dá. Pô, mas o PT ainda é pelo menos até agora, né? Pelo número de deputados, é o maior partido, o maior número de deputados no Congresso. Mas isso, na verdade, não tem muito a ver, porque o PT já não tem nada, não tem aquela base. As cabeças coroadas do PT tomaram pau. Tudo bem, a Gleisi Hoffmann foi eleita, mas foi eleita como senadora? Não, teve que apelar para uma vaga como deputada. E é lógico que você acha que ela vai chegar com a mesma força, porque o voto traz a força. Que é uma votação expressiva, você chega com muita força. E você, ao contrário, chegar na Bacia das Almas, ou algum como o caso do John Willis, lá no Rio de Janeiro, que se elegeu por causa da cota partidária, não é a mesma coisa. Né? Então o PT, logicamente, que não vai ter mesmo a mesma força que tinha anteriormente. E aí um detalhe importante é que essa vitória no Nordeste, e aí o país todo se revoltou, né, com o pessoal do Nordeste, lembrando que nas capitais, na maioria das capitais, 5 capitais o Bolsonaro ganhou. Mas fica aquela coisa que eu sempre falo, para mim a vitória do Haddad, ou da esquerda, né, já que o Ciro Gomes ganhou, foi o mais eleito para presidente lá no Ceará, não me espanta em nada. Por que não me espanta em nada? Porque o Nordeste, se você for analisar a história, né, desde que houve de 82 para cá, o período da redemocratização, a gente pode perceber claramente que o Nordeste ele está sempre uma eleição para trás do resto do Brasil. Né? Por exemplo, um exemplo, em 82, o país em peso praticamente, os principais estados votaram em quem? PMDB. E o Rio de Janeiro foi uma exceção que votou do PDT. Aí você olha para o Nordeste, e quem eles votaram? No PDS. Ou seja, era uma coisa que estava defasada. Né? Mas eles... Aí, mais para frente, quando para o governador, você já vê que o Brasil praticamente todo, em peso, votou no PMDB, foi uma vitória esmagadora do PMDB, e aí o Nordeste vai se alinhar àquilo que o país já vivia há 4 anos. Aí quando chega, por exemplo, em 94, você já vê que o país estava caminhando já para um lado de centro-esquerda, né? Que era o PSDB e o PMDB. Né? E no Nordeste vem lá o PFL, já totalmente ao contrário do que acontecia no resto do Brasil. Então hoje o Nordeste é aquela coisa, ele vive isso, ele tem um atraso em relação ao resto do país em termos de tendências, sempre assim. Então nessa não me espanta em nada, porque o PT já era. É como eu já disse, não vai desaparecer como partido, vai continuar, obviamente, mas já não vai ter a mesma força que tinha antes. Tá? Agora você vê que no Nordeste eles ainda estão com uma visão ainda defasada em relação ao resto do Brasil. Vamos ver agora, daqui até o segundo turno, o que reservam aí acordos políticos e tal. Agora o Bolsonaro disse que já está divulgando que questões médicas, tal, que não vai participar dos debates. E, logicamente que vai participar de debate para quê? Ele, o gigante, virtualmente eleito, vai ficar debatendo com Haddad? Não faria o mínimo sentido.